seguindo com a nossa aula, agora nós vamos ver como fazer a simulação desses sistemas com diagramas de blocos em um software de simulação, com a gente pode ver visualmente esses diagramas de blocos. O software mais utilizado é o Simulink, que faz parte do MATLAB, né, mas nós vamos utilizar hoje o Xcos, que faz parte do pacote do Scilab. Né? Então nós vamos implementar aquele diagrama de blocos que nós simplificamos dentro do Scilab e fazer a simulação comparando com a resposta ao degrau do diagrama da função de transferência final obtida dy sobre r. Né? Então vamos fazer esse teste. Para fazer essa simulação, primeira coisa, vocês devem baixar o software Scilab, que se encontra na versão 6 atualmente. Vamos baixar o Scilab, né, e fazer aqui, utilizar esse comando Xcos. Então podem dar o Enter para entrar no Xcos, que o Xcos é o pacote de simulação de sistemas aí dentro do Scilab. Então vamos entrar aqui no Xcos, que eu já coloquei aqui o diagrama de blocos que nós tínhamos aqui dentro do Xcos. O Xcos, claro, é uma versão open source, o Scilab ele é todo open source, né? O Simulink já dentro do MATLAB ele é pago, né? Então essa é a vantagem aqui do Xcos. Quando vocês abrirem o Xcos, vocês, a primeira coisa que vão se deparar é com esse navegador de paleta. O que ele tem? Ele tem todos os blocos que a gente pode arrastar para dentro aqui do Xcos. Quais blocos que nós vamos utilizar? Primeiro, sistema de tempo contínuo, nós vamos utilizar esse daqui, CLR, que é a função de transferência, o que eu coloquei aqui. Né? Por exemplo, vou colocar duas funções de transferência e arrastar para aqui dentro. Okay? E a gente pode interconectar esses sistemas, como? Com aqui a conexão direta entre eles. Né? Então é possível também traçar essa linha que interconecta sinais. Ok? Vamos fazer um sistema realimentado aqui para experimentar. Certo, pessoal? Então vocês têm que colocar isso daqui. Eu já coloquei, claro, aqui em cima já está colocado. Outra, além de funções de transferência, eu já vou deletar esse daqui, o que a gente vai usar também são os pontos de soma, que, observando aqui no navegador, são operações matemáticas. Vamos ver aqui as operações matemáticas. Vamos usar esse daqui, Big Sum. Certo? Do jeito que está, essas entradas elas são todas somadas no sinal de saída. A gente pode colocar também para subtrair. Clicando duas vezes aparecem os sinais. Por exemplo, -1 e 1. Né? Fica assim. Podemos adicionar uma outra entrada também. Vamos -1, um sinal subtraindo, outro somando e outro subtraindo. Então, aparece agora com 3 entradas. Então, a gente pode... Esse somador ele é genérico, a gente pode colocar quantas entradas nós quisermos, só escrevendo aqui dentro desse vetor, dentro das propriedades do somador. Então, basicamente, com esses dois blocos, de somador e função de transferência, né, eu montei aqui o nosso diagrama de blocos. Como configurar as funções de transferência? Só entrar dentro de cada uma, clicando duas vezes, e escrever o numerador e o denominador, em função de S. É só escrever. Como definir o nome das funções de transferência? Aqui G2, G3, G4, G5. Como definir esse nome? A gente clica com o botão direito, vem aqui em formatar, e editar. Aqui é possível Block Legend, escrever aqui no caso G1, né? Então eu escrevi G1. Então a gente consegue também se orientar ali no nome dos blocos, como seria uma legenda. Certo? Então a gente pode colocar numerador e denominador, operações aqui em relação com S, né? O S ele já é entendido pelo Scilab.
Outras duas partes importantes para a nossa simulação são as fontes, no caso aqui é um degrau, que vai ser uma constante igual a 1, né, porque a simulação inicia com t maior ou igual a 0. E aqui um scope, uma ponteira de visualização. Como é que a gente vê isso? Aqui no navegador a gente vai incluir fontes, tem vários tipos de fonte, né? A gente vai colocar aqui uma constante, const, normal, pode ser float ou f é float, né? Podemos colocar aqui, para a resposta ao degrau, vai ser o valor igual a 1 aqui dentro. É o que a gente quer. Então, foi conectado ali na entrada desse somador. Nosso diagrama de blocos original. Ficou igual ao nosso diagrama de blocos original. Por fim, a nossa saída ela tem que ser visualizada em algum lugar. Para visualizar a saída, nós vamos utilizar esses aqui. Dentro dos receptores, nós temos diversos tipos de blocos aqui que conseguem observar sinais aqui dentro. Nós vamos utilizar uma scope com um único sinal, esse daqui, CS Scope. É esse que eu utilizei ali, CS Scope. Mas esse CS Scope, ele precisa também de uma taxa de amostragem. Esse aqui é como um osciloscópio. Todo osciloscópio ele tem uma determinada taxa de amostragem. Ops, fechei aqui a paleta. Então a gente pode ver aqui, ó, navegador de paleta. Fechei aqui os blocos, navegador de paleta. Onde se encontra esse reloginho? Esse reloginho, ele define aqui quando a gente começa a amostragem dentro desse bloco e qual que é o período de amostragem. Eu coloquei o período de amostragem de 10 milissegundos. 1e menos 2 significa 1 vezes 10 na menos 2 segundos. Ou seja, mostra 100 vezes por segundo o sinal aqui. E o tempo de inicialização é quando começa a mostrar. Eu coloquei em 0 segundos. Certo? Essa é a configuração. Mas onde encontrar esse dispositivo aqui que é o reloginho, né? É o clock de amostragem. Está aqui dentro, receptor, fontes. Fontes a gente vai encontrar esse dispositivo aqui e vai ligar aqui na parte de cima da nossa scope. Certo? Por fim, tem mais duas coisas para a gente ajeitar antes da nossa simulação. Uma é determinar as configurações da simulação, aqui em cima, aqui. A gente pode definir o tempo total de simulação. No caso, o tempo final é 3 vezes 10 na 1, 30 segundos. Né? 30 segundos aqui. E definir outras questões, por exemplo, máximo tempo de período de amostragem, coisa assim. Isso depende também do nosso tipo de solver, que é o método utilizado para resolver esse sistema. Vamos deixar só isso, deixar esse tempo final de 30 segundos, ok? Mais outra coisa que é necessária também é clicar aqui duas vezes na nossa scope e ver quais são as configurações dela em relação a y mínimo e y máximo. Certo? Nós temos aqui o y mínimo de 0 e y máximo 0,55. Por que esse 0,55 é o que a gente obteve com a simulação ao degrau da função de transferência. Então, o valor máximo, mais ou menos, que a resposta de saída obteve. Então vamos deixar assim, senão a gente não vai conseguir enxergar direito a forma de onda. Então vamos fazer a simulação aqui desse sistema, né? Para iniciar a simulação, a gente precisa clicar aqui em iniciar. E vai aparecer essa janela gráfica aqui de resultado. Certo? Eu copiei essa figura comparando com a nossa resposta ao degrau do sistema em malha fechada que foi obtido lá em Python, no Google Colab, né? Então, verificando, a gente pode conferir esses dados. Aqui estão os dois resultados. O sistema em malha fechada, que era G1, G2, G3, sobre G1 vezes G2, G3, menos G1, G2, G4, mais G2, G3, G5, mais 1.
né? Esse aqui é o sistema em malha fechada, que foi simulado no Google Colab, em Python. E aqui a resposta no Xcos. Então a gente pode perceber, né, que a resposta do diagrama de blocos e a resposta do sistema em malha fechada, o degrau, teve a mesma resposta. Então está correto. Portanto, aqui conclusão da nossa aula, né, a função de transferência ela representa o comportamento de sistemas lineares e variantes no tempo. A transformada de Laplace da resposta ao impulso é a função de transferência do sistema, né? A gente teve aquela relação entre o sinal de saída e o sistema, quando nós temos a resposta ao impulso. E também sobre a questão do diagrama de blocos, que nós vimos sobre como construir diagramas de blocos, o que são e como simplificar. Diagramas de blocos aqui são formas simples e visuais para representar sistemas de controle. É muito usado aí na área de sistemas de controle. Além disso, eles podem ser simulados, claro, diagramas de blocos ali em softwares, como o Simulink e o Xcos. Até mais!